Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo o 11º domingo do tempo comum. Esse tempo chamado de tempo comum é um tempo para nós olharmos para Jesus, para vermos como é que Jesus caminha e para caminharmos com Ele. Nós repetimos isso já muitas vezes. Nós precisamos conhecer Jesus para segui-lo e segui-lo conhecendo-o. O conhecimento de Jesus não é um conhecimento livresco, não é um conhecimento teórico, é um conhecimento vivencial, um conhecimento de experiência de vida. Por isso Jesus vai dizer e vai sentir, vai ver que o povo está cansado, abatido, como ovelhas que não têm pastor, isto é, não tem direção. Quando nós não sabemos para onde vamos, o caminho é cansativo e nos desanima. Grande parte do que nós vivemos, nós não sabemos o porquê vivemos. É como o trânsito aqui em São Paulo. Alguns dizem, porque é sexta-feira, porque é véspera de feriado, porque vai ter jogo. O trânsito é imenso, desgastante, confuso e nos desanima. Porque muitas vezes, para chegar onde pretendemos, levamos tantas horas que nos desanimamos. Assim também na vida. É tão difícil chegar naquilo que nós acreditamos, esperamos, que nós desanimamos e vamos nos perdendo pelo caminho. Quem espera a fraternidade deve viver de maneira fraterna. Quem espera a partilha deve viver partilhando. Quem espera o amor deve viver amando. Nós temos que viver aquilo que esperamos. Se nós esperamos solidariedade, nós temos que viver de maneira solidária, porque senão há uma contradição. Nós não vamos alcançar aquilo que não vivemos. E nós vivemos solidariamente, fraternalmente, na convivência. É isso que nós esperamos e vivemos no mundo que nega tudo isso. O nosso mundo, estruturalmente, não é para ser solidário, é para ser competitivo. Não é para ser fraterno, é para ser meritocrático. E as crianças aprendem muito depressa isso. E os jovens também. Porque vão vivendo o estímulo contínuo, permanente, a competir, a ser o melhor. Por isso vão também acumulando frustrações, porque eles se põem modelos competitivos, modelos de vitória, modelos de sucesso. Quantos vão atingir esses modelos? E nunca a fraternidade, a solidariedade é colocada como meta. Nós não educamos as crianças para serem solidárias, mas para serem competitivas. Esse é um pensamento, e quem expressa muito esse pensamento é uma educadora, que já foi mais conhecida aqui no Brasil, agora se fala menos dela, mas é uma educadora muito querida, que se chama Maria Montessori. A Maria Montessori diz muito isso. Se na escola não há um método solidário, comunitário, nós não vamos aprender a sermos uma sociedade solidária e comunitária. E uma sociedade que pense o bem comum.
Por isso Jesus tem compaixão desse povo. Tem compaixão, porque sabe que a forma como nós vivemos vai nos levar, como levava no seu tempo, à frustração, à violência, ao isolamento, ao individualismo. E Jesus disse: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E Jesus diz: peçam trabalhadores para a colheita, porque quem semeia é Deus. Nós temos que ser trabalhadores que colhemos esses frutos que Deus semeia. As crianças hoje batizadas são convidadas com seus grupos familiares a serem educados na fé, a sermos trabalhadores que vamos colher esses frutos daquilo que Jesus já semeou, já nos ensinou, a não discriminarmos, a não matarmos, a não matar, não só fisicamente, mas não matar pela palavra. O ódio também mata. Quando você percebe que é odiado, você se sente mal. Quando você percebe que as pessoas te usam de injúria contra você, isso te faz mal. Isso nos destrói, tira de nós a paz, saúde mental, causa para nós sofrimento psíquico. Por isso Jesus diz: curar de todo tipo de doença e enfermidade. O que nos faz doentes, enfermos? A poluição do ar, as mudanças climáticas. Vão chegar os efeitos do El Niño, que vão fazer a temperatura subir 5 graus acima da média, e já está avisado que quem vai perecer serão as crianças e os idosos. Os idosos não vão aguentar. E nós não vemos respostas para proteger os mais pobres. Ainda quem pode ter climatizador em casa, umidificador, e quem mora nos barracos com telhado de amianto. Quem mora em ocupações. E o alerta de quem mora na rua, na calçada. Como vai enfrentar temperaturas de 38, 39 graus, sem ter acesso à água potável? Essa semana eu estive em Juiz de Fora, onde recebi o honoris causa da Universidade Federal de Juiz de Fora, e conversando com a reitora da universidade, nós perguntamos, e com a prefeita de Juiz de Fora, quantos bebedouros públicos há na cidade? Perguntem aqui em São Paulo, vocês conhecem algum bebedouro público que qualquer pessoa pode buscar água? A água é dom de Deus. A falta de água causa uma enfermidade gravíssima, que é a desidratação. Uma criança desidratada perece rapidamente. Um idoso desidratado perece rapidamente. Os idosos estão muito sujeitos à desidratação. E se chegarmos a uma temperatura de mais de 35 graus, os idosos têm que ser hidratados constantemente. E as crianças, imagine o que será aqui em São Paulo, os varredores, os limpadores da cidade, ao meio-dia até às 16 horas, no sol.
varrendo as ruas, não vão aguentar. Os que vendem na rua, os carteiros, os funcionários do correio, como que essas pessoas que trabalham na rua, o medidor de eletricidade, o medidor do custo de água, do relógio de água, como é que eles vão aguentar trabalhar na rua expostos a uma temperatura de 38, 39 graus? Os catadores, muita gente trabalha pelas ruas. E há muitos que vivem nas calçadas. Muitos ou alguns terão a sua casa climatizada. Quanto do nosso povo tem casa climatizada? Imagine a temperatura de 38 graus dentro do trem do metrô, abarrotado. As pessoas vão perecer, vão desmaiar, vão ter mal súbitos por causa da alta temperatura e não ter proteção. Jesus envia para curar todo tipo de doença. Como é que se cura a hidratação? A desidratação? Hidratando, garantindo acesso à água. Tem que prevenir, não tem que esperar a pessoa ficar desidratada. Todo tipo de enfermidade, o que está disparado na nossa sociedade e que tem muitas pessoas afastadas do trabalho por distúrbios, por sofrimento mental. Essa é uma enfermidade que está atingindo de maneira, vamos dizer, democrática todas as classes sociais. O sofrimento mental. Nós estamos vendo a dificuldade de aprovar o fim da escala 6x1. A maior parte das enfermidades são decorrentes do trabalho em condições inadequadas, insalubres, competitivas. Se vocês olharem os funcionários que sobraram no sistema bancário, estão ficando, e a grande parte dos trabalhadores do sistema bancário, com sofrimento mental, porque tem que bater meta. Jesus chama esses 12, e pela primeira vez eles são chamados de apóstolos, e começa com Simão, que negou Jesus, e termina com Judas Iscariotes, que traiu Jesus. E no meio deles tem o Mateus, que é um pecador, cobrador de impostos. E tem o Simão, que é um revoltoso, um zelota, que era do partido dos revolucionários do tempo de Jesus. A gente diria, Jesus, eu já disse isso aqui, em RH foi péssimo. Porque dos 12 que ele escolheu, um negou, o outro traiu, e os outros todos fugiram. Ficaram com medo. Mas Jesus chama a todos. Nenhum de nós pode dizer, eu não sou capaz. De alguma coisa, todos somos capazes. Nenhum de nós pode tudo, mas nenhum de nós pode dizer, eu não posso nada. Você pode fazer a coisa mais simples, que o Evangelho diz que não ficará indiferente diante de Deus. Ofereça água para quem está com sede. Perturbe lá no seu condomínio, se agora no El Ninho vai ter um ponto de água para todos. Outro dia eu falei que todas as igrejas nossas teriam que ter um bebedouro na porta,
Na nossa igreja provisória, nós temos lá um bebedouro na porta, onde os policiais que estão na 8º DP vão buscar água. Os guardas civis metropolitanos vão lá pedir água. Os jornalistas que cobrem a prisão de alguma celebridade vão lá pedir água. Os presos que ficam lá no carro da polícia horas sem água, nós oferecemos água e queremos agora, no fenômeno El Niño, ter um posto de socorro e de hidratação para os moradores de rua, para os transeuntes, para os catadores, para os trabalhadores que estão na rua. Então, esses 12 escolhidos são de diferentes situações, como nós. E Jesus diz: ide as ovelhas perdidas. Jesus não chama os religiosos, os piedosos, os teólogos, os doutores. Deus chama, e aqui Jesus chama os pescadores, pecadores, aqueles que estão todos fora da regra religiosa. E diz: ide para as ovelhas perdidas, por aqueles que estão sem rumo, anunciai que o reino está próximo, curai os doentes. Essa é a grande preocupação de Jesus, curar os doentes, dar vida para quem está morto, purificar os que estão afastados, são tratados como leprosos, expulsar o demônio que divide e que ensina a maldade. E diz: de graça recebestes, deveis de graça dar. Não façam da religião um negócio. Não façam da fé em Deus um privilégio. O amor de Deus é para todos, para todas. Amém.